Outro dia aqui eu brinquei de um menino aí de uma corretora, acho que ele se chama Marcos Maluf, acho que é, não sei. Que fez uma entrevista com o Sérgio Moro e falou que o Sérgio Moro era conservador. Ele disse, não, ele não é conservador, é reacionário. Esse governo não é conservador, esse governo é reacionário, na verdade. Isso mesmo, Marcos Maluf. Ele falou que o governo não era conservador, assim, não, o governo é reacionário. O conservador, ele quer o progresso social, só que ele quer o progresso social dentro dos marcos institucionais. Eu estou falando isso na democracia, ele não é disruptivo, ele não quer romper a ordem. Né? Um reacionário quer fazer a sociedade andar para trás, porque ele acha que no passado foi bom. E isso é mentira. Porque bem ou mal, atenção, as sociedades avançam rumo à justiça social, ainda que isso seja difícil, complicado, cheio de idas e vindas, mas no geral reconhece-se a necessidade de maior igualdade e tal. O reacionário não, o reacionário acha que o passado era bacana. E o presidente Jair Bolsonaro, ele é essencialmente um reacionário. Essa história dele agora de não querer tirar do pobre para dar para o pobre é porque ele percebeu que eleitoralmente é ruim. Mas o pensamento dele é uma sociedade que marcha para trás. E isso ele deixou claro ontem. O que foi que ele fez ontem? O presidente voltou a defender o trabalho infantil. Em um discurso na abertura do Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Jair Bolsonaro disse que teve um emprego sem carteira assinada aos 10 anos de idade. Na sequência, emendou: bons tempos. Eu tenho aqui as aspas do que disse o presidente. E dizer uma coisa para os senhores: meu primeiro emprego, sem casado, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, né, para as 2 da tarde, até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, né? A galera que gosta de uma birita chega um pouquinho mais tarde, né? E eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, né? Onde o menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Tá? Inclusive cheirar um paralelepípedo de crack, sem problema nenhum. Essas horas a gente precisa ser bastante duro. Você que aplaudiu é um desinformado, no mínimo. É um bobo. Um trouxa. Ah, é isso mesmo. E aqui está falando quem começou a trabalhar regularmente no emprego formal com 15 anos e antes disso, sempre que possível, ajudava minha mãe em faxina, em granja, tirando pena de frango. Eu sempre trabalhei desde muito moço. Sabe por quê? Porque a gente era muito pobre. Filho de rico estava estudando. Filho de rico estava estudando para reproduzir a riqueza do pai. E eu, filho de pobre, estava trabalhando para reproduzir a pobreza do pai. Tá claro? Ah, mas você está aí agora. Sim, eu estou aqui agora, eu sou uma exceção. E eu tenho clareza da exceção que eu represento. Porque eu dei sorte, porque uma professora me descobriu na 5ª série, porque na 6ª série eu já tinha lido mais poesia do que boa parte dos professores de português que eu conheço. Ai, com você é gênio? Não, porque eu era dedicado, porque a professora cuidava de mim, porque a minha mãe incentivava isso, meu pai incentivava isso, embora eles não tenham formação. Não é porque eu sou uma exceção que eu vou considerar que bons tempos aquele em que pobre trabalhava, criança pobre trabalhava. Até porque nós temos hoje ainda crianças trabalhando, até outro dia nós tínhamos crianças trabalhando em carvoarias. Ainda hoje temos crianças que trabalham e não vão para a escola. Bons tempos, uma ova. É uma vergonha o senhor dizer isso. Os senhores desinformados que o aplaudiram são. E se tem criança cheirando crack, não é porque elas não estão trabalhando. É porque também vem de famílias desestruturadas. A questão é muito mais ampla do que isso. Aliás, o senhor devia ter vergonha de falar isso num país em que, segundo o IBGE, no trimestre terminado em maio, tinha apenas 49,5% da PEA com emprego. E nós estamos falando de adultos desempregados.
O senhor quer o quê? O emprego para criança, para tirar ainda mais adulto, para ter mais subemprego ainda? Pior, o Bolsonaro fala de si mesmo, ele também é uma exceção. Ele também é uma exceção. Ele fala de si, ele era o discriminado à época. Os filhos do rico estavam estudando. Ele descobriu o caminho da política, que é um caminho que muitos descobrem. Eu fui por outro. Aliás, o senhor descobriu o caminho da política e ofereceu o caminho da política para os seus filhos também. Não? Que não precisaram trabalhar, né, senhor? Aliás, nunca trabalharam fora da política. O Eduardo, durante algum tempo, foi escrivão da Polícia Federal e já virou político. Os outros também, já tem um outro no caminho da política. O senhor botou como vogal no partido, o senhor não consegue criar. Está correta a lei que proíbe criança de trabalhar. De fato, o problema de criança drogada é um problema, mas isso o governo teria de responder. O senhor é governo. E os babacas que o aplaudiram são desinformados da mesma sorte. Acha, inclusive, que quem é pobre porque quer. É pobre porque gosta. É pobre porque tem aquilo que os espanhóis chamam de tesón em ser pobre. Isto é arcaico, isto é reacionário, isto é burro, isto é indecente. E eu sou aquele que já escreveu texto criticando o Ministério Público quando impede uma criança de trabalhar com o pai na propriedade do pai. Isso já aconteceu. Isto é uma outra coisa. Isto é uma outra coisa. Até porque muitas vezes não vai à escola em razão disso. Aí precisa ver. Agora, se a criança está trabalhando com o pai na propriedade do pai, na propriedade que será dela, isso é uma coisa. Quando ela está trabalhando para complementar a renda da família e muitas vezes deixando de ir à escola, ou fazendo uma escola mal e porcamente em razão do trabalho, o senhor não se envergonha? Aliás, a sua formação intelectual é bastante deficiente, pode decorrer disso, se talvez o senhor tivesse estudado, lido um pouco mais. Embora o senhor tenha feito a AMAN depois, mas não parece que tenha aprendido muita coisa. O senhor vê, presidente, quando o senhor fala coisa certa, o senhor leva elogio, né? Falou coisa errada, não tem a menor chance de não apanhar. Peça desculpas.